Pessoal, olha Mas é só tudo isso porque aí. ele Isso sabe aí a hora certa de aparecer. Redes internacionais Com fluidez, bom kit de jogo, finalizações incríveis e gols inacreditáveis. de volta ao ver nesse lance. Lionel Messi percorreu apenas 6,6 km por 90 minutos na Copa do É o Mundo. melhor. 95% dessa distância, cara. Mbappé teve uma velocidade Não é média de porque ele corrida de está na final, 5,43 até km por porque a hora. Argentina, Ronaldo aos 41 cobriu mais terreno em ritmo na médio final mais da alto que Copa Messi. de 2026, mérito Até Haaland, que caminha durante 84% de suas partidas, por uma distância maior que o homem que a maioria chama de o maior de todos os tempos. ao E, menos no entanto, Messi foi mais eficaz na Copa do Mundo que qualquer outro. 5%. Ele até quebrou o recorde de mais gols Fenomenal marcados que é o por um Messi. jogador. Ele até quebrou o recorde de mais gols marcados por um jogador. E ele fez tudo isso caminhando. Realmente, A questão não é se Messi é bom. é um fenômeno. A questão é como alguém que caminha 95% da partida pode ser o jogador mais decisivo no maior torneio de futebol. Vacilo aí, ó. Dê uma olhada neste momento. Foi comigo aí. O que você acha que acontece depois daquele passe? Se você estivesse assistindo futebol pela primeira vez, estudar Messi poderia te confundir, porque na verdade ele só caminha o jogo inteiro, mesmo quando perde a posse de bola. Mas por que isso acontece? Bem, pra responder a isso, primeiro você precisa Vai entender o que o Messi caminhando, não mas quando faz. pega na bola, meu amigo. Messi não é o tipo de até- jogador que pressiona bem a até o saída de vento. bola do adversário, pelo menos não como costumava fazer. Ele não faz corridas de recuperação para ajudar o meio campo. Ele não dispara você para os acha do corredores para jogador esticar a linha de defesa. Ele tem uma velocidade média de 4,58 km Contra a Argentina. a menor entre todos os atacantes estrelas nesta Copa. Na verdade, ele fez apenas 69 arrancadas durante todo o torneio. Mbappé tem 109. Ronaldo, que mais velho, teve 97. Até Haaland, que todos criticam por desaparecer, jogadores tem dessa Copa. 81. Entre 618 jogadores de linha com pelo menos 90 minutos na fase de 29 grupos, anos Messi de ficou em idade. 608 lugar em distância percorrida por 90 minutos no último. Menos metros que zagueiros, volantes e até alguns goleiros que subiram para escanteios. Sua nota no SofaScore em toques, duelos e contribuições defensivas foi menor que a de atacantes que não marcaram metade de seus gols. Por quase qualquer métrica que não seja gols ou assistências, Messi perdeu para seus concorrentes diretos. E, ainda assim, ele teve o maior número de gols de toda a Copa Não do Mundo. tem comparação. Para entender por quê, você precisa esquecer o que o futebol moderno espera de um atacante de elite. O futebol moderno exige que os atacantes trabalhem sem a bola. Na verdade, é o auge das críticas que caras como Haaland e Ronaldo Ele recebem. leva a o tempo todo. seleção argentina nas costas. Esperam que eles pressionem a saída de bola adversária, participem da construção e sejam o primeiro elo defensivo do time. Mbappé tem o maior volume de chutes e corridas por jogo do que qualquer atacante na Copa do Mundo. Ele foi o mais ativo, o mais envolvido, aquele que buscou a bola em todas as fases do jogo. Sua velocidade cobriu o terreno em ambas as direções, em transições ofensivas e recuperações defensivas. Haaland faz diferente, mas ainda contribui sem a bola. Sua movimentação cria espaço. Sua presença prende os zagueiros. Mesmo quando ele não toca na bola, ele afeta a estrutura do esquema adversário. Até Ronaldo, aos 41 anos, participava mais da construção do que Messi. Ele fez tudo o que se espera de um atacante moderno, mas ainda assim não conseguiu levar Portugal adiante. Messi não faz nada disso. Messi caminhava pelo campo enquanto seus companheiros suavam. Ele desaparecia por minutos Mas o inteiros. Messi, cara, Ele tocava na bola uma taxa que faria você pensar que a partida não tem nada a ver com ele. Na verdade, se É o você melhor sintonizou do no jogo contra o Egito nas Atualmente, oitavas de final no início da partida, 19 anos. houve momentos em que Messi ficou parado enquanto a Argentina trocava passes ao redor dele. De Paul correndo, McAllister pressionando, Enzo Fernandes vencendo duelos e Messi parado no círculo central como um homem esperando o ônibus. As pessoas viram essa versão do Messi e decidiram que ele estava ficando velho demais. Na verdade, disseram que ele era um peso pro time. Mas se isso é verdade, se Messi realmente é apenas um passageiro agora, Então, no intervalo de 4 Vai minutos, Messi caminhando, quando a decidiu que o bola jogo era chega, dele. não é pra fazer gol? Aos 79 Não vai minutos, dizer, Messi apenas cruza da fazer gol. direita. Christian Romero sobe mais alto que a defesa egípcia e cabeceia para dentro. 2-1. 23º minuto. Carlos na área egípcia. A bola sobra para Messi e ele não hesita. Chute de primeira, Indefensável. na trave dentro, 2-2. Goleiro pra conseguir E defender. então, no segundo minuto dos acréscimos, O Enzo chute Fernandes do Léo cabeceou o Messi. cruzamento de Lautaro, 3-2. A Argentina se tornou a primeira equipe na história da Copa do Mundo a Isso é vencer uma muito partida bom. de mata-mata no tempo regulamentar, Devido à após sua estar perdendo por 2 habilidade gols aos de 75 bola. minutos. Isso não foi um acidente. Era o mesmo padrão que Messi repete jogo após jogo, torneio após torneio. Ele não anda porque está cansado. Ele não anda porque não se importa. Ele anda porque sua forma de operar é fundamentalmente diferente de qualquer outro atacante de elite no mundo. Para o olho destreinado, ele está cansado demais para acompanhar a marcação. Mas o que Messi faz em campo enquanto caminha é o que o olho não vê nos melhores momentos. Lendo o espaço, identificando onde a bola chegará antes que qualquer um saiba, posicionando-se na zona exata sem ativar os mecanismos de rastreamento que jogadores em movimento acionam. Mas não acredite apenas na minha palavra. Ouça Guardiola. Ele tá trabalhando a bola. É isso que eu mais gosto. Guardiola Ele falando não está fora do sobre jogo. Ele está envolvido. Ele move a cabeça para a direita, para a esquerda, direita. E ele sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a cabeça dele está sempre assim. Ele não está correndo, mas está sempre observando o que acontece. Joga bem dos dois lados, velho. Ele tem um mapa nos olhos e no cérebro.
Aqui está a chave tática que explica tudo. Um defensor é treinado para seguir instintivamente um atacante que corre. É uma resposta automática. O movimento ativa a perseguição. Quando um atacante anda, quando parece ter se retirado da jogada, esse mecanismo relaxa. O defensor não anula a marcação totalmente, mas ele a suaviza. Ele assume que o perigo está em outro lugar. E no momento em que a bola entra no terço final, Messi já está onde precisa estar. Meio passo à frente do defensor que não estava totalmente focado em segui-lo, com espaço suficiente para receber e girar e criar antes que alguém possa corrigir o erro. Os dois últimos jogadores, a marcar, completar 5 mais dribles e criar 5 ou mais chances de gol com bola rolando em uma única partida de Copa do Mundo foram Messi em 2022 e Diego Maradona contra Bélgica em 1986, e diz: isso não é um jogador em declínio. Esse é um jogador que aprendeu a contribuir apenas quando importa e a desaparecer completamente quando não importa. A energia que ele não gasta durante 85 minutos. Ele concentra nos 5 minutos que realmente decidem os jogos. Mas caminhar só funciona se o sistema permitir. Então, como a Argentina construiu um time inteiro em torno de deixar seu capitão parado? Messi não anda em qualquer sistema. Ele anda em um sistema explicitamente construído para sua preservação. No Manchester City, Guardiola constrói um sistema em torno de Haaland. Rodri, Kevin e Doku constroem. Haaland espera. O trabalho de 10 jogadores tem um objetivo: encontrar Haaland na posição certa no momento certo. No Barcelona, enquanto orquestrava o núcleo do time mais dominante do mundo, a equipe era construída para ele caminhar em campo. A Argentina fez a mesma coisa com Messi na Copa de 2022, mas de forma ainda mais extrema. Naquele torneio, Rodrigo De Paul cuidava da pressão. Alexis McAllister controlava o ritmo e Enzo Fernandes vencia os duelos nas transições entre eles. E eles cobriam um terreno que Messi não podia. Eles faziam um trabalho de corrida. Eles o protegiam das exigências físicas que quebrariam um corpo de 35 anos ao longo de um torneio de 7 jogos. Lautaro Martinez faz as movimentações na frente. Sua movimentação estica as defesas. Sua presença cria o caos que abre brechas de espaço. E quando essas brechas aparecem, Messi já está posicionado nelas. O sistema não pedia que Messi corresse. Ele pede que Messi esteja disponível no momento exato em que a bola entra na zona de perigo. Todo o resto, a pressão, a defesa, o trabalho de transição, pertence aos outros 10 jogadores que ainda têm pernas para isso. Scaloni entendeu isso cedo e colheu os frutos em 2022, além de realizar o desempenho insano em 2026 com esse mesmo esquema. Aos 39, Messi não pode fazer tudo o que fazia, mas ainda pode fazer o que realmente vence jogos: criar chances, encontrar passes que ninguém mais vê e marcar gols decisivos em momentos cruciais. Então Scaloni parou de pedir que ele fizesse o resto. Essa conexão aparece nos números. Messi tem sido de longe o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026. Ele foi um dos melhores em participação direta em gols. Ele marcou em 9 partidas consecutivas de Copa do Mundo, um recorde que nenhum homem ou mulher jamais alcançou. O sistema não protegeu o Messi para que ele pudesse andar menos. Ele o protegeu para que quando ele andasse, chegasse exatamente onde precisava estar. Mas ainda há uma pergunta que os críticos continuam fazendo. Será que Messi realmente consegue entregar quando as apostas são as mais altas? Essa é uma pergunta que analistas fazem sobre Messi há anos. Ele ainda consegue render nas maiores partidas? A resposta que o futebol de clubes deu foi ambígua. Mata-mata de Champions League onde ele desapareceu por perigo. Finais onde ele não conseguiu carregar o Barcelona na vitória. Partidas onde o gênio sumia e a crítica se escrevia sozinha. A Copa do Mundo de 2026 nos deu uma resposta diferente. Não porque Messi tenha mudado, mas porque o maior palco da Copa é, paradoxalmente, o ambiente que melhor se adapta ao seu estilo de jogo atual. Jogos onde a tensão defensiva é máxima, onde os espaços são mínimos, onde um único momento decide se você vai para casa ou avança. Esse é exatamente o ambiente onde o atacante que menos toca na bola se torna o mais perigoso. Porque em uma partida onde o espaço é um luxo, o jogador que sabe exatamente onde esse espaço surgirá antes mesmo de existir, tem uma vantagem que nenhuma quantidade de corrida consegue compensar. Messi agora tem o maior número de gols em Copas do Mundo, mais que Pelé, mais que Ronaldo, mais que Klose, Müller, Mbappé ou qualquer jogador na história do torneio. Pouco. A dúvida sobre o jogador de jogos grandes acabou. O próprio Messi eliminou. Mas os números revelam algo ainda mais estranho, algo que não deveria ser possível. Os números dizem que, de 608 jogadores de linha na Copa do Mundo de 2026, com mais de 90 minutos na fase de grupos, Messi ficou em 608º lugar em distância percorrida, em primeiro em gols. Isso não é coincidência. Esse é o exemplo mais extremo de inteligência futebolística que o esporte já viu. Enquanto 617 outros atletas profissionais corriam pelo campo, gastando energia em arrancadas que não levavam a lugar nenhum, Messi conservava cada grama de seu corpo de 39 anos, posicionando-se precisamente onde a bola chegaria quando mais importava. Velocidade e resistência podem ser treinadas. Lê a geometria de um campo de futebol 6 segundos antes de todos os outros? Não. O que Messi faz enquanto está parado é processar informações em uma velocidade que nenhuma corrida consegue replicar. Ele vê o passe antes mesmo de ser dado. Ele sabe para onde o defensor se moverá antes mesmo de o defensor decidir. Ele se posiciona em espaços que só se tornam valiosos 3 ou 4 jogadas depois. Esse tipo de tomada de decisão não pode ser substituído por esforço físico, e não pode ser ensinado a jogadores que não o possuem. Messi caminha porque caminhar lhe dá o espaço cognitivo para processar o que os jogadores correndo deixam passar. O jogo desacelera para ele porque ele não gasta energia mental com esforço físico.
Aos 39 anos, essa troca faz todo sentido. Sacrifique os quilômetros, preserve o cérebro. Toda vez que você viu Messi caminhando pelo campo enquanto a partida acontecia ao seu redor, espero que você nunca tenha mudado de canal. Aquela caminhada tinha um destino muito específico. E quando ele chegou lá, o goleiro adversário também não teve tempo de reagir. Enquanto o mundo debate se Messi ainda pode atuar no mais alto nível, ele simplesmente se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Aos 39 anos, caminhando durante 95% da partida, primeiro em gols. Última distância percorrida. Muito obrigado, deixe seu Isso like. não